meus irmãos, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. No comentário de hoje eu quero falar sobre comer a carne do Filho do Homem. Nós temos aprendido, através das mensagens do irmão Branham, que Jesus Cristo possui 3 títulos de Filho. Primeiro, Filho de Deus, foi quando o Espírito Santo esteve dentro da igreja durante as 7 eras da igreja, como temos em Apocalipse 1, 2 e 3. Depois que terminam as eras da igreja, temos então a cerimônia em Apocalipse 5, onde se requer que um parente do homem se declare, se aproxime para reclamar os direitos de propriedades, o título que Adão tinha perdido. Então Jesus Cristo muda de nome e ele recebe o nome de Filho do Homem. Filho do Homem é quando Deus está em carne humana, quando ele toma um corpo humano e a palavra se faz carne. Então ele é chamado de o Filho do Homem. Esse é o grande projeto que Deus tinha em sua mente, haja visto que Jesus orou em São João 17, para que nós fôssemos um, como ele e Deus eram um. Deus estava entronizado dentro de Jesus Cristo e quem fazia as obras era o Espírito Santo, Deus, dentro ou através de Jesus Cristo. Jesus sempre dizia: o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Então, quando ele estava aqui em carne humana, ele foi chamado de o Filho do Homem. E ele prometeu, de acordo com as profecias em Lucas 17:30, que ele se manifestaria no tempo do fim, outra vez, como Filho do Homem, só que agora através do seu corpo, que é a igreja. A igreja é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. A Bíblia fala que os que não discernem o corpo de Cristo estão fracos, doentes ou dormem. A Virginésia, ela dorme espiritualmente por não poder discernir esse mistério da descida do Filho do Homem. Nós sabemos que o pilar de fogo, o Logos, que foi visto pairando sobre a cabeça do irmão Branham, o Logos não é o Filho do Homem. O Filho do Homem é quando o Logos, o Espírito, está encarnado, está em carne humana, então ele é o Filho do Homem. E ele então terá o 3º título de Filho no milênio, como Filho de Davi. Mas o que nos interessa hoje é comer a carne do Filho do Homem. Nós sabemos que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que onde estivesse o corpo, ali se ajuntariam as águias. O corpo é onde a palavra está manifestada. Por isso o profeta usou a expressão que nós não estamos nos alimentando de um homem, e sim do corpo, palavra do Filho do Homem. Essa referência está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Então o corpo, palavra, é onde a Bíblia está manifestada ou materializada. Quando as promessas de Deus se cumprem, quando elas encontram a pessoa predestinada, a estação apropriada, então ela se torna carne. Então podemos dizer que Jesus Cristo está em carne humana, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra manifestada. Agora, o profeta nos ensinou que a fé para o arrebatamento está nas mensagens. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós temos uma compreensão clara da palavra, nesse tempo presente, pregou o profeta as mensagens reconhecendo o dia, a hora e sua mensagem. Depois ele também pregou alimento espiritual em seu devido tempo. Então a palavra de Deus, ela só é pão, ela só é alimento quando ela está em carne humana. Então o irmão Branham pregou uma mensagem muito importante para entender este princípio. A mensagem é: há um homem aqui que pode acender a luz. Ele usou esse título baseado numa experiência, quando uma menina estava visitando uma mina que estava desativada, e quando estavam lá dentro do profundo da mina, a lâmpada era apagada, e ela se assustou quando apagaram as lâmpadas da cabine. Então alguém clamou que ela deveria ficar calma, porque havia um homem ali que podia acender a luz. Esse homem era o engenheiro que estava acompanhando aquela visitação. Quando ele usou esse título, na verdade, ele estava se referindo ao próprio ministério dele, porque ele era esse homem através do qual a luz para este dia
estava acesa para a igreja. Porque cada mensageiro, de acordo com a palavra, de acordo com o Apocalipse, cada um deles são as 7 lâmpadas. Há um homem aqui que pode acender a luz, disse ele. Então ele era a 7ª lâmpada do castiçal, de acordo com a profecia. Eram 7 olhos, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 Espíritos de Deus. Então ali estava um homem, através do qual a luz estava acesa para o dia em que nós estamos vivendo. Haja visto que Zacarias disse que haveria luz no tempo da tarde. Ou seja, a luz manifesta é quando a palavra está materializada. Então, comer a carne do Filho do Homem é encontrar o homem que foi predestinado, que foi uma escolha de Deus, que foi vindicado por Deus, o homem ao qual as profecias para este dia estavam cumpridas nele. Nós encontramos em Apocalipse capítulo 10, verso 7, que nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus seria concluído, de acordo com o que disseram os profetas. O 7º anjo é o anjo era de Laodiceia, e nós sabemos que o irmão Branham foi esse anjo. Então ele foi a luz para o dia, a luz que veio para iluminar a semente eleita e trazer para fora os eleitos desta era, deste dia. Por isso foram 7 lâmpadas. Cada dia houve uma mensagem. Cada homem que carregou essa mensagem era a luz para o seu dia. Porque a palavra manifestada é a luz da hora. Então quando ela está manifestada, ela está irradiando, está iluminando a semente eleita que está na terra naquele dia em que a luz está sendo refletida pelo homem da era, pelo mensageiro. Então foram 7 eras, 7 períodos históricos da igreja. Cada uma dessas eras houve um homem, um mensageiro, e esse mensageiro carregou a luz para aquele dia. Ele era a luz para aquela hora. Por isso pregou o profeta então, há um homem aqui que pode acender a luz. Agora, esse conceito de comer a carne do Filho do Homem está em São João capítulo 6, quando Jesus Cristo abre esse mistério, e ele se refere então que a vida eterna, o alimento espiritual em seu devido tempo, está quando a palavra está manifestada e os eleitos têm acesso a esse alimento espiritual que está manifestado para o dia em que eles estão vivendo. Por isso que quando o anjo que veio a Abraão, ele era Deus em carne humana, quando Abraão se alimentou da carne do Filho do Homem, que era Deus mesmo em carne humana, que comeu pão com manteiga, que bebeu leite de vaca, que comeu pão de milho, que comeu novilho cevado, aquilo não era um espírito, era Deus em carne humana. Abraão o adorou e o chamou de Elohim. Então veja, essa mesma promessa estava destinada para o povo dos dias da vinda do Senhor Jesus. Porque disse Jesus, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando Jesus estivesse outra vez encarnado, no homem de sua escolha, no homem predestinado, no mensageiro para a hora, na estação apontada, de acordo com a Escritura, de acordo com Malaquias capítulo 4, de acordo com São João 14, 12, de acordo com Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 30. Veja, foi um homem escolhido por Deus para manifestar a profecia, a promessa para os nossos dias. E os eleitos estão reunidos ao redor desse corpo palavra e se alimentando dessa verdade feita carne. Vamos repetir. O homem e sua mensagem são a mesma coisa. Por isso que Jesus disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Nós não estamos nos alimentando de um homem, mas sim da pessoa predestinada, vindicada, prometida por Deus, aonde a palavra está manifestada. Então comer a carne do Filho do Homem é entender a promessa, entender a profecia para o seu dia, entender a mensagem para o seu dia, conhecer qual é o mensageiro para esta era e se alimentar dessa mensagem. Por isso que quando você conhece o dia, conhece a hora, conhece a mensagem, a estação, Deus te revela o homem onde essa palavra está manifestada, tudo demais perde o sentido, tudo demais perde o valor. É como a parábola da grande pérola. Você comprou a pérola de grande valor, você vendeu tudo mais. Então vamos à Escritura em São João, capítulo 6, verso
50 e 51. Diz a Bíblia: este é o pão que desce do céu. Estamos falando de alimento espiritual. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja que promessa sensacional, que promessa maravilhosa, que ao comer a carne, claro que isso não é uma coisa literal, comer a carne é se alimentar da palavra feita carne, da palavra manifestada para o seu dia. Então na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz, no parágrafo 80 e 82 e 83, diz o seguinte o profeta: a palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre esta palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda traz vida, vida eterna. Então não é apenas uma vida natural, é vida eterna. E ele declara: luz natural traz a vida. A vida somente vem pela luz. Grave isso. A vida vem somente pela luz. E a luz é a palavra manifestada. Há um homem aqui que pode acender a luz, disse ele. A palavra manifestada ou feita carne, quando todas as promessas venham a ser, na Bíblia, venham a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Então ali está a grande declaração do profeta enquanto ele está pregando essa mensagem. E ele acrescenta, note, feita carne, parágrafo 82. Quando a palavra vem a ser carne, então Jesus disse, a carne do Filho do Homem, para que tenhamos vida eterna. Ela vem a ser manifesta. Como tome a palavra e coloque-a na posição correta, no tipo correto de terra. Então qual é o tipo correto de terra? É o mensageiro, escolhido por Deus, vindicado, provado escrituristicamente que este homem tem os sinais, que ele preenche os requisitos, que ele preenche a profecia, que ele preenche de acordo com a profecia para esse dia. Então vejam, ela produzirá, a semente produzirá a sua espécie. Ora, se é a palavra, vai produzir a palavra outra vez em carne humana. Por isso nós vimos no ministério do profeta, nos finais das mensagens, quando ele trazia a filha de oração, a palavra estava manifestada, a palavra feita carne, discernindo os pensamentos do coração. Quando ele estava fazendo isso, ele estava revelando o Filho do Homem. Portanto, nós estamos nos alimentando da carne do Filho do Homem. Não há vida em outro lugar. Pense nisso. Considere. Que Deus te abençoe. Trabalhemos juntos. Inscreva-se no canal. Aperte o sininho. Nós estaremos todos os dias te informando sobre novas postagens. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.